Sejam muito bem-vindos aí ao nosso papo de hoje. Vocês estão bem? Espero que vocês estejam bem. A gente vai conversar hoje sobre como falar coisas difíceis sem criar mágoas, tá? Porque a verdade é que para chegar em qualquer lugar na vida, a gente acaba tendo que falar coisas difíceis, tá? Eu vou explicar como é que funciona isso exatamente. Eu digo assim, falar coisas difíceis é falar a real, né, para alguém. A pessoa te magoou, eu tenho que falar lá por que ela me magoou, que eu não tô gostando de alguma coisa e tal. E a gente vai explicar como é que funciona mais ou menos essa ideia de falar coisas difíceis, fazer uma crítica para alguém, falar que não gostou de alguma coisa, sem magoar a outra pessoa. Ou melhor, sem magoar ela mais do que é o necessário. Às vezes vai magoar e não tem jeito, né? Vamos começar com essa pergunta, que é a seguinte. Eu preciso mesmo falar coisas difíceis? Tem como viver sem isso daí? Se você já teve uma conversa difícil com alguém, você sabe que não é uma coisa muito prazerosa no geral, né? Então imagina lá que tem um familiar que começou a fazer uma piada sobre você, que você não gostou, sei lá, fez uma piada sobre o seu peso, fez uma piada sobre o seu jeito, sobre como você fala errado, e você se incomodou. E você foi lá e conversou com o cara. Você sabe que não é um negócio prazeroso, né? Você preferia não ter que ter nunca uma conversa difícil. É muito estranho, a gente se sente nervoso, a gente fica angustiado. Tem como viver sem ter conversas difíceis? E a resposta, eu acho que é sim, tem como viver sem ter conversas difíceis, mas não tem como viver bem. Existem dois fenômenos que acontecem quando você se recusa a ter essas conversas difíceis com as pessoas, você se recusa a falar essas verdades que precisam ser ditas. Duas coisas acontecem. Primeiro, existe aquele tipo de pessoa que vai ser a pessoa mais retraída, que não vai falar que algo incomodou, porque ela tem medo do conflito. Então ela vai segurar aquilo dentro, tá? Eu, maior parte da minha vida, fui esse tipo de pessoa, certo? Então, os amiguinhos falavam alguma coisa pra mim, eu ficava chateado, mas em vez de ir lá e brigar, eu sempre fui mais o tipo de criança que ficou retraída, assim, e não comentava muito, e só fechava a cara e ficava magoado, tá? Então, um dos jeitos de você lidar quando alguém faz algo que você não gosta ou não concorda é você se retrair e ficar magoado. Agora, o que acontece se você se retrai e fica magoado centenas de vezes, milhares de vezes, por vários anos seguidos? O que acontece com a sua vida quando essa é a única estratégia que você tem para lidar quando algo não rola bem? O que acontece é que você vira uma pessoa que a gente chamaria de ressentida. Você começa a alimentar um ressentimento dentro de você. O que é o ressentimento? Ressentimento é essa sensação de que o mundo é injusto, de que as pessoas são injustas com você o tempo todo, de que, de certa forma, esse jogo que a gente está jogando aqui é um jogo viciado, é um jogo que premia quem está fazendo o errado e pune quem está fazendo o certo. Quando a gente começa a se transformar numa pessoa que não consegue falar coisas difíceis, impor limites, a gente vai se transformando nessa pessoa ressentida, correto? E aí, claro, o ressentimento, ele vai apodrecendo, vai se tornando um desejo de vingança. O desejo de vingança vai se tornando um plano de vingança. E aí você vai pelo caminho do ressentimento, da violência. Então é muito perigoso. As pessoas acham que aquela pessoa boazinha, que não fala nada, que nada incomoda ela, é uma pessoa inofensiva. Mas na verdade não. Na verdade não é inofensiva nada. Agora tem um outro caminho. E o outro caminho é também um caminho que dá problema, que é o caminho da explosão de raiva. Então, alguns de vocês aí nos comentários devem estar se identificando como aquela pessoa não que guarda tudo, mas que guarda e eventualmente explode. Então, aquela pessoa te irrita, aí chega um momento que você grita com a pessoa e fala: por que você é tão chato, cacetinho? Né? Tipo, o cara fica bravo com a pessoa e explode. Esse também é um jeito de lidar com o fato de que alguém está fazendo um negócio que você não gosta, ou que você não está conseguindo dar a sua opinião. Qual é o problema? O problema é que, geralmente, quando você tem uma explosão de raiva, o assunto não se resolve, né? Na verdade, o assunto ele só dá uma aquietada por um tempo. Então, é tipo aquela criança que vai fazer alguma coisa que os pais não gostam, e aí o pai fala assim: olha... Aí a criança faz uma segunda vez, vai lá e pega o biscoito. O pai diz: olha. Na quinta vez, o pai explode de raiva. O que acontece? A criança para de pegar o biscoito. Ela para de pegar o biscoito ali por aqueles
por alguns dias e depois logo ela vai repetir aquele comportamento. Ou você pode ser uma pessoa ressentida, ou você pode ser uma pessoa que acaba explodindo de raiva a cada X tempo quando a sua paciência fica por aqui. Graças a Deus, não são as duas únicas opções. Existe uma terceira opção que eu quero trazer para vocês, certo? Uma das preocupações que você deve ter é falar as coisas difíceis de um jeito que a pessoa entenda. E segundo, falar coisas difíceis de um jeito que a pessoa mude, correto? Não adianta você ser o tipo de pessoa que reclama e nada acontece. Assim como não adianta ser o tipo de pessoa que reclama e o outro não muda, né? Então como é que eu faço para falar coisas difíceis sem magoar? Primeira coisa que você tem que entender, importantíssimo, é o seguinte. Tem como falar coisas difíceis sem magoar, mas existe uma diferença entre magoar e machucar. Existe uma diferença entre magoar e machucar. Qual é a diferença? Magoar é evitável. Você consegue evitar a mágoa. Agora, não tem como evitar a dor. A dor é da vida. Ou seja, eu tô lá conversando com o Roger, por exemplo, que fez o comentário ali, e aí eu tenho que dar uma notícia ruim pro Roger. Por exemplo, que ele não foi aprovado na seleção de emprego. Eu tenho como falar isso de uma forma que vai magoar o Roger. Então eu tenho certeza que vai magoar. Eu digo, Roger, você foi reprovado porque você é incompetente. Aquilo vai magoar o Roger. Agora, eu tenho como falar de um jeito que não vai machucar o Roger? Não tenho. Porque o Roger tinha uma expectativa de ganhar aquela vaga. E eu vou estar quebrando uma expectativa dele e vai doer. Ele tinha feito todo um plano para caso ele conseguisse aquele emprego. Ou seja, a gente tem que abandonar essa ideia doida e irreal de que é possível você falar alguma coisa difícil sem machucar. Agora, é possível falar uma coisa difícil sem magoar a pessoa. É isso que é importante. O que é magoar, Henrique? Magoar é criar ressentimento no outro. Sacou? Isso que é a mágoa. Então, eu olho para outra pessoa e eu tenho que olhar para outra pessoa e pensar assim, tá, o que eu quero para essa outra pessoa? Pô, eu quero o melhor para essa outra pessoa, né? Não, uma pessoa semelhante a mim, eu quero que ela queira o melhor para mim também. Então, eu quero o melhor para ela. Eu sei que se eu criar ressentimento nessa outra pessoa, eu tô levando ela em qual caminho? Eu tô levando ela pro caminho do ressentimento, da vingança dos atiradores de escola. Eu tô levando ela para aquele caminho. Então, eu não quero isso para outra pessoa. Tá? Agora, como que eu faço para falar de um jeito que não crie mágoas? Eu vou conseguir falar, mas não vou conseguir falar de um jeito que não machuque. Sempre machuca. Imagina um médico, por exemplo, vai falar com uma pessoa dizendo que o parente dela morreu. Não tem como falar de um jeito que não vai machucar. Porque, independente das palavras que você use, uma pessoa morreu. Entendeu? Tem gente que pergunta às vezes assim, como é que eu termino um relacionamento sem machucar outra pessoa? Pô, isso é uma covardia, né, cara? Não tem como, porque não importa que palavras você for usar. Ai, não sou eu, é você. A gente não está mais encaixando. Não importa. O fato é que a relação acabou. O fato é esse. E o fato machuca. Agora, dependendo do jeito como você fala, você pode criar menos mágoas. Mais mágoas ou menos mágoas, sacou? Esse é uma diferença muito importante. Tem 3 coisas que você não deve fazer quando você for fazer uma crítica para alguém. Ou não só fazer uma crítica, mas ter uma conversa difícil, tá? Então, por exemplo, imagina que você e a sua esposa começam a ter um problema de convivência e tipo assim, parece que o negócio não vai mudar, tá? Vamos dizer que vocês não conseguem concordar sobre responsabilidades na rotina. Bah, eu não quero fazer isso, mas ela quer que eu faça e esse negócio tá dando briga todo dia. Você tem que discutir sobre isso, conversar sobre isso. A primeira coisa que você não deve fazer é ter essa conversa em público. Isso é muito importante, tá? Por quê? Porque quando você tem essa conversa em público, a pessoa não vai se permitir sair da defensiva. O que acontece? O que acontece é que nenhuma conversa difícil funciona quando ela é em público. Tá? Em público, as pessoas querem proteger a própria reputação. As pessoas não querem revelar coisas muito íntimas em público, né? A não ser que você tenha certeza que todo mundo é seu amigo. Então, se você vai fazer uma crítica, a melhor coisa é pensar assim, tá, como que eu gostaria de ter recebido essa crítica?
E eu provavelmente gostaria de ter recebido essa crítica no privado. Então, alguém que me puxasse para conversar e falasse 1 a 1, tá? Então, como eu quero o bem da outra pessoa, em outras palavras, eu não quero que ela vire um ressentido vingativo, eu vou ter essa conversa no privado. Esse é o melhor, tá? Para sua vida, para seus amigos, na sua vida amorosa, tem essa conversa no privado. Segunda coisa que você não deve fazer, tá? Não faça isso nunca. Quando você estiver falando sua crítica, expondo o seu pensamento, nunca fale da personalidade da pessoa. O que significa isso? Não falar da personalidade da pessoa. Infelizmente, muitas pessoas vão fazer uma crítica e elas começam falando de qualidades ou defeitos da pessoa, em vez de falar do que aconteceu, da situação. Então, digamos que uma pessoa foi grossa comigo, grosseira. Digamos que a minha esposa foi grosseira comigo. Ok. Existem 2 jeitos de eu abordar essa grosseria. 3 jeitos, na verdade. O primeiro jeito é que eu posso relevar. Tipo, tudo bem, ela não estava num bom dia, vou relevar. Não preciso falar tudo, tá? Primeiro jeito. Segundo jeito é, eu posso dizer para ela assim, amor, deixa eu conversar contigo sobre o que aconteceu agora. Eu não entendi direito o que você quis dizer, me senti um pouco atacado, assim, tá tudo bem contigo hoje? Tem esse jeito de olhar para o que aconteceu, a situação específica. E tem o terceiro jeito, que eu posso olhar para minha esposa e falar assim, pô, por que tu é sempre tão estourada? Ou seja, eu tô falando da personalidade da pessoa. O que é a personalidade? A personalidade são as nossas tendências de comportamento. Quando eu digo que alguém é tímido, eu tô falando da personalidade da pessoa, eu tô falando da tendência dela de se comportar de forma tímida, correto? Às vezes a gente vai fazer uma crítica e a gente não consegue focar na situação específica. A gente fica focando no defeito da pessoa. E qual que é o problema? A gente fica muito na defensiva quando alguém aponta os nossos defeitos. Agora, se você olha para mim e me diz, Henrique, naquela parte da palestra, quando você falou isso aqui, eu me senti ofendido, é muito diferente de você falar para mim assim, Henrique, por que você foi tão grosseiro ao longo da palestra inteira? Pô, peraí. Quando a pessoa fala assim, você foi grosseiro a palestra inteira, o que vai passar na minha cabeça? Imediatamente eu vou pensar assim, não é verdade que eu fui grosseiro a palestra inteira, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando eu ataco a personalidade, a pessoa produz justificativas. Quando eu falo de um ponto específico, a pessoa reflete. Entendeu? O que você quer? Você quer que a pessoa reflita, você quer que a pessoa mude. Você não quer que a pessoa se sinta atacada na personalidade dela. Terceira coisa que você nunca deve fazer é falar da intenção da pessoa. O que é a intenção da pessoa? Bom, você está me vendo, por exemplo, tomar esse café aqui. Agora, você sabe qual foi a minha intenção tomando café? Você tem uns chutes. Você pode dizer, bom, a intenção do Henrique tomando café foi ficar mais energizado. A intenção do Henrique tomando café foi ter alguma coisa quente na boca. A intenção do Henrique tomando café foi dar o exemplo que ele queria dar na palestra. Mas você não pode ter certeza. Por quê? Porque as nossas intenções nunca são transparentes. O que significa isso? Significa que quando a gente tenta ler a intenção dos outros, a nossa leitura nunca é precisa. Qual que é o problema? Às vezes a gente vai fazer uma crítica e a gente fica falando da intenção que a pessoa teve sem ter certeza que foi aquela intenção. Você diz para a pessoa assim, eu achei ridículo essa atitude que você fez, porque você fez isso só para me incomodar, você fez isso só para me magoar, você fez isso para jogar na minha cara, tá? Qual que é o problema? Pode até ser verdade que a pessoa fez aquilo para te magoar e jogar na tua cara. O problema é que, primeiro, as pessoas raramente vão admitir que elas tinham uma intenção ruim, porque a gente não gosta de parecer pessoas ruins. Então, na hora, você vai fechar a porta do real diálogo, que é o diálogo em que a pessoa muda, né? Você vai fechar essa porta porque a pessoa nunca vai admitir que ela fez aquilo por mal, mesmo que ela tenha feito, certo? Porque você vai levantar o orgulho dela. Ah, Henrique, mas a pessoa não deveria ser orgulhosa, ela deveria ser humilde. Com certeza, a gente deveria ser mais humilde. Mas e aí? Não é um marido humilde que você tem. Não é um amigo humilde que você tem. Não é um professor humilde que você tem. Pronto, não tem. E aí, faz o quê?
Vamos falar então das 4 coisas que... Agora eu vou falar mais suave. Vamos falar então das 4 coisas que você deve fazer. A primeira é uma coisa que você não faz com a pessoa, mas que você faz consigo mesmo, que é: lembre quantas vezes você já fez bobagem e se veja na pessoa. Então, eu posso, por exemplo, criticar o egoísmo de alguém, eu posso criticar o orgulho de alguém, eu posso criticar a preguiça de alguém, mas nunca antes de perceber o quanto que eu também já fui e em alguns momentos sou tudo isso. Uma coisa que ajuda muito a gente a acertar o tom de uma crítica é sempre lembrar que eu já estive aí, que eu já fui essa pessoa, tá? Isso é muito importante na hora de aceitar, de fazer uma crítica. Ah, Henrique, mas eu nunca fiz essa sacanagem que a pessoa tá fazendo. Nunca fiz essa sacanagem. Ok, mas você já teve a disposição interior relacionada a essa sacanagem. Então, por exemplo, digamos que a sacanagem que a pessoa fez foi que ela mentiu para a própria mãe e roubou dinheiro da mãe. Pô, eu nunca fiz isso. E você tem que fazer uma crítica para essa pessoa, é óbvio. Mas você nunca roubou dinheiro da sua mãe, nunca. Mas você já teve uma certa disposição para fazer coisas parecidas. Do tipo, você já mentiu para um colega seu? Você talvez já tenha mentido para sua mãe? Ou seja, você roubou a verdade da sua mãe. Você já talvez tenha pegado um doce do armário sem a sua mãe saber. Então, por mais que você não tenha chegado naquele ponto, você já teve essa maldade dentro de você. Talvez não o suficiente para fazer aquilo, mas uma maldade parecida. Então, o primeiro passo é a gente ver a maldade que está no outro também na gente. E saber que provavelmente a pessoa não faz aquilo por mal. Agora eu vou falar de 3 coisas externas que você faz durante a conversa, tá? A primeira delas é que você tem que fazer uma introdução à conversa. Isso é muito prático. Nunca tenha uma conversa difícil com a pessoa, vamos dizer assim, discutir a relação com alguém, ou falar uma notícia ruim. Sempre faça uma introdução. O que é uma introdução? É você, antes de dar a notícia em si, explicar o objetivo da conversa e por que vocês estão ali. Antes de mostrar o quadro, você faz uma moldura do quadro, entendeu? Antes de passar o filme, você passa o trailer, a explicação. Como assim? Vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha ficado magoado com um comentário que um amigo meu fez sobre mim em público. E eu não quero, em público, causar uma situação, um conflito, uma briga, então eu vou deixar para depois. Eu chego no meu amigo e eu falo assim: cara, não gostei do comentário que você fez, quero que você faça diferente, acho que você não fez por mal, mas presta atenção. Eu não chego simplesmente e largo essa, ok? Eu faço uma pequena introdução. Então eu sento para conversar com ele, ou eu mando uma mensagem e eu digo assim, algo do tipo assim, ó: cara, te chamei para conversar porque eu queria ajustar algumas coisas sobre a nossa amizade e queria te falar sobre um negócio que me machucou, mas que eu acho que você não fez por mal. Essa moldura é muito importante. Por quê? Porque a moldura impede que a pessoa entre na defensiva na hora, entendeu? Se você não faz nenhuma moldura, a pessoa automaticamente vai pensar na moldura do ataque. Se alguém chega me criticando, eu automaticamente levanto meu escudo e eu tô sendo atacado. Agora, se alguém chega pra mim e fala: olha, eu quero ter uma conversa contigo e eu sei que você não fez isso por mal, mas pra gente conviver melhor, eu queria te falar sobre como eu me senti semana passada, quando a gente foi lá passear, não sei o quê. Entendeu? Então, a segunda coisa é que você tem que fazer uma introdução à conversa. Beleza? Terceira coisa, gente. Terceira dica, e lembrando que são 4. A terceira dica é que você use frases que comecem com a palavra eu. Quando eu falo as palavras eu, é que a maioria das nossas conversas difíceis que dão errado, elas começam sempre com a palavra você. Ou aqui no sul, né, a palavra tu. Tu não sabe me tratar bem. Tu só reclama e não faz nada de útil. Tu não ajuda com as coisas que eu preciso de ajuda. Tu fica me julgando e me incomodando. Quando a gente começa as frases sempre com a palavra tu, o que acontece? De novo, o que sempre acontece, a pessoa levanta a sua guarda, fica na defensiva e não vai aceitar aquela crítica. Ela vai receber aquele ataque, ela vai querer atacar de volta. É ou não é?
Eu vou conversar com a Júlia que comentou aqui, tá? Júlia, eu nem te conheço, eu não faço nem ideia, eu só peguei o seu nome, tá? Eu digo, Júlia, queria conversar contigo sobre um comentário que você fez na aula lá. Eu acho que você não fez o comentário por mal, mas eu queria que tu entendesse como que eu me senti com esse comentário, porque talvez outras pessoas se sintam assim também. Quando você comentou tal coisa, eu fiquei com a impressão de que você não estava prestando atenção na aula. Eu fiquei com a impressão. Quando você comentou tal coisa, eu me senti pouco compreendido. Eu me senti atacado. E eu acho que você não quis me atacar, mas como você falou daquele jeito, eu me senti atacado. É isso que tem que acontecer, entendeu? A palavra eu. E aí é geralmente assim, eu sinto, eu fiquei com a impressão, me pareceu, eu pensei, tá? Nunca eu acho. Eu acho não. Olha, quando você falou aquilo, eu achei ridículo, né? Não é isso. Eu senti, me pareceu, eu fiquei com a impressão, tá? Porque quando você diz eu fiquei com a impressão, cara, não tem como a pessoa dizer assim, não, tá errado, você não ficou com a impressão. Não, peraí. Eu tô afirmando uma coisa sobre mim. Eu senti tristeza. Não, não sentiu. Não, peraí, não tem como a pessoa dizer, não tem como a pessoa dizer que o que eu senti não existiu, né? Eu senti e é um fato. Agora, quando eu digo tu fez isso por mal, aí já abre todo um debate, toda uma discussão. Não, mas tu não sabe o que eu estava sentindo, tu não sabe a minha intenção, mas eu não fiz isso por mal. É sempre assim. Sacou? Então a gente tem que começar as conversas com eu. Eu fiquei com a impressão, eu sinto, eu pensei. Sacou? Tá? Isso facilita muito. Porque quanto menos a gente faz a pessoa se sentir atacada na sua personalidade, mais aberta ela tá para discutir. Agora, é claro, né, gente? Eu acho que todo mundo deveria almejar, deveria aspirar a um nível de maturidade em que você pode receber a crítica mais agressiva e mesmo assim você tentar tirar alguma coisa daquela crítica agressiva. Eu acho que esse é o nível de maturidade ao qual a gente deveria aspirar, almejar. Porém, vamos lidar com a realidade? A realidade é que vocês, infelizmente, não são casados com um santo, não têm amigos santos, né? Pelo menos não ainda, imagina, né? Então, assim, a gente está lidando com pessoas que têm problemas. Assim como nós temos uma falta de humildade, uma falta de orgulho, uma falta de humildade, um grande orgulho, uma grande soberba. Então a gente tem que lidar com as pessoas como elas são. Para finalizar, a última dica é um derivado dessa terceira dica. A quarta dica é que você use na conversa difícil a fórmula que é quando X, eu Y. Quando X, eu Y. O que é X e Y? X é a situação ou a atitude e Y é como você se sentiu. Então, a fórmula é quando você X, eu Y. Digamos que eu estou numa conversa lá, eu vou falar de uma atitude da pessoa, eu vou falar, olha, quando você fez aquele comentário de tal jeito na minha foto, eu me senti exposta. Quando tal coisa, eu tal coisa. Quando você fez aquela piada comigo, no meio das pessoas, eu me senti machucada. E aí logo depois você fala, eu acho que não foi a sua intenção. Mas eu me senti assim e não queria que isso acontecesse de novo. Pro bem da nossa amizade. Entendeu? Quando ele fala da situação, e depois você fala eu. Então você usa o poder de usar a palavra com eu e o poder de descrever a situação. Quando você usa essa técnica, é importante que você entenda isso. Você vai primeiro descrever a situação e depois falar como você se sentiu. E aí que tá. É importante que você entenda a diferença entre descrever e avaliar, ou descrever e julgar, tá? Tem uma diferença entre descrever e julgar. Então, eu falo, Henrique, descreva essa xícara. Como que eu descrevo uma xícara? Eu falo os fatos sobre aquela xícara, correto? Então eu digo, essa xícara tem, vamos dizer, 10 centímetros de altura, ela é branca, ela está com café dentro, ela tem uma marca de café no cantinho, ela é redonda na base, ela tem uma alça. Eu falei só os fatos sobre a xícara. Agora, Henrique,
avalia, julga essa xícara. Eu vou dizer, essa xícara é bonita, mas ela está velha. Eu queria que ela estivesse com mais café dentro, eu queria que o café estivesse quente. A xícara não é tão de bom gosto. Mentira, eu acho de bom gosto, tá? Mas existe uma dificuldade, existe uma diferença enorme entre você falar os fatos sobre essa xícara e você julgar essa xícara. Entendeu? Agora, muitas vezes, quando a gente vai descrever uma situação, a gente acaba julgando em vez de descrever, correto? Ou seja, aconteceu a situação lá com o seu marido e ele fez a piada sobre você na mesa e você não gostou. Qual que é o jeito que você vai descrever? Você vai dizer assim, olha, quando você fez aquela piada entre os meus familiares ali, eu me senti tal coisa. A descrição é quando você fez aquela piada. Agora, se eu fosse julgar, eu diria assim, ó. Quando você fez aquela piada de mau gosto, sem nenhuma noção, eu me senti, entendeu? Agora, quando você já começa a descrever, falando que a pessoa é sem noção e que a piada foi de mau gosto, é óbvio que a pessoa já vai entrar na defensiva e não vai rolar conversa de novo. Beleza? Meus queridos e queridas, muito obrigado por ter me acolhido hoje. Espero que vocês tenham adorado a conversa.